Então, Mário, o Fenzo, no depoimento dele, levantou uma questão muito interessante, que é a questão das greves como instrumento de negociação junto ao poder, né? Como é que tu vê esse instrumento hoje, greve, e se ele surge algum efeito junto se ele abre alguma porta para negociação, ou se na verdade existe um desinteresse total, vamos dizer, do poder político pela universidade hoje? Não, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que a questão da greve, se ela não for vista sob uma coisa mais ampla, sob uma visão mais ampla do ponto de vista, inclusive, institucional, que é a questão da Constituição, que garante, por exemplo, a questão do sindicalismo dentro do poder público, fica um negócio difícil. Por exemplo, veja, você sair de uma conjuntura de um Estado autoritário, militar, onde não era permitida a sindicalização do servidor público, e onde, naquele momento, eu diria que a categoria com mais força de pressão, com mais força de organização, era o movimento docente. E aí ele mostrava exatamente a grande diferença em relação às outras categorias de servidores públicos, que a grande maioria é desorganizada, sem um mínimo de trabalho, né? E aí diferenciava muito bem. Com a nova Constituição, que é permitido a sindicalização e a transformação da ordem sindical, eu acho que foi uma ferramenta que nós utilizamos em determinados momentos de forma excelente, mas acredito que hoje, por exemplo, a greve tem que ser estudada sob um novo aspecto. O que é esse novo aspecto? Basicamente, para mim, a greve não tem mais sentido dentro do serviço público, dentro dessa conjuntura que está colocada aí, se não for vista sob a visão total do servidor público. Eu acho que a greve hoje, nesse momento, ela deverá ser possível uma ferramenta de grande poder, mas sob vista conjuntural e sob vista total de todo o servidor público, né, neste momento. Acho que a greve foi uma ferramenta em épocas anteriores com grandes pressões, com grande poder, mas hoje ela tem que ser repensada e ser colocada de forma diferente e com uma visão total de todo o servidor público. Isoladamente, para mim, é desgastante. Mário, você como um dos fundadores também da DUFPA, qual era a visão que você faz hoje daquele momento de criação da DUFPA? Qual foi o papel que as associações docentes tiveram dentro da Universidade Brasileira e como você analisa esse processo 10 anos depois? Olha, eu acho que o Fenzo coloca muito bem, eu acho que outros entrevistados já colocaram. O momento inicial é esse, eu concordo com os companheiros que deporam aqui, colocaram o seu depoimento, mas eu acho que a forma conjuntural também avança, e nesse avançar da sociedade, a sociedade desenha outros rumos desse poder que, pouco a pouco, ia se desfazendo, eu acho que as divergências foram fluindo, o que era muito normal, né? Uma sociedade que a gente lutava por ser democrática, as diversas visões tinham que se sobressair e tinham que marcar e demarcar as suas posições de como viver, né, a conjuntura evoluindo. Eu acho que a partir desse ponto as coisas foram evoluindo. Você vê, por exemplo, eu vi há pouco algumas visões de como é que é o sindicato. Será que a Andes hoje é um sindicato corporativista? Eu acho que não. Quase 9 anos de fundada a Andes, desde a época de 81, quando surge na SBTC, em São Paulo, em Campinas, eu acho que a Andes evoluiu. E eu acho que aí que está a questão que diferencia a Andes, Sindicato Nacional, hoje, com a questão de outros sindicatos que existiram no país. A Andes não é simplesmente, basicamente, um sindicato que luta pela questão salarial, mas é um sindicato que se diferencia dos outros porque tem projetos e tem propostas para toda a educação. Nós temos proposta de como montar uma universidade, como ver uma universidade, nós temos proposta da Lei de Diretrizes e Bases, nós temos proposta na questão da saúde, Sistema Único de Saúde. Quer dizer, essas questões nós fizemos proposta dentro da própria Constituição, durante o processo da Constituição. Hoje, nós influenciamos sim, nós agimos dentro da questão institucional, através do Congresso Nacional. Nós propomos emendas dentro dos projetos que passam por dentro das casas, seja do Senado, seja da Câmara dos Deputados. Hoje nós temos proposta acima
da maioria dos sindicatos hoje que existem nesse país. E eu acho que é aí que é a importância da Andes, nesse momento, nesse movimento, é porque ela não só evoluiu como sindicato, mas ela evolui basicamente em todos os campos, né, de conhecimento do mundo sindical. E dentro desses 10 anos, eu acho que o saldo é positivo. Nós temos coisas, por exemplo, a questão da democratização que foi tocado antes. Eu acho que a gente vai ter que evoluir, a gente vai ter que aprimorar. Eu acho que a forma da democratização, os meios da democratização dentro da universidade, elas precisam ser estudadas, elas precisam ser aprofundadas. A questão do processo de escolha, onde se encerra o processo de escolha. Eu acho que muitas coisas, a questão da competência dentro da universidade, a questão, outra importante que eu acho, que é a questão que nós vamos ter que enfrentar, que é a questão da avaliação, né? Não só da instituição, a avaliação do MEC, a avaliação dos professores. Eu acho que uma questão hoje, por exemplo, dentro do movimento docente, eu acho que não é nem a questão da democratização que a gente vai ter que aprofundar mais rapidamente, mas a questão da avaliação. A questão da avaliação é outra questão polêmica e que nós devemos. Mas, de modo geral, eu acho que o movimento na área sindical, o movimento docente, eu acho que foi uma das coisas novas que surgiu dentro do movimento social no Brasil. Mário, como que tu apontarias, como você também recordou antes, no processo inicial de criação tanto da Andes como da DUFPA, era um grupo só que se antepunha às estruturas autoritárias dentro da universidade e dentro da sociedade. Com o decorrer do tempo, há uma divisão nesse processo. Onde é que você identificaria, digamos, as visões diferenciadas entre os grupos que se formaram? E no caso específico daqui de Belém, da nossa Universidade Federal do Pará, entre o grupo que hoje está na diretoria da DUFPA e o grupo que, digamos, representa você, que está na diretoria da Andes. Onde você apontaria os principais pontos de divergência nesse sentido? Tá, eu acho que os pontos é de condução do movimento. Eu diria, Flávio, que nesse momento eu tenho toda a liberdade de colocar claramente a minha visão nesse momento, mesmo porque eu atuo a nível nacional, né, na direção com um grupo, que a gente vê a questão do processo do movimento docente, e a nível local eu tenho convivido com vocês, que são, como a gente poderia dizer, de grupos opostos, mas que não tem dado grande problema desde a época que eu assumi a vice-presidência. Eu diria que a questão básica, eu acho que foi a condução local. Eu acho que eu poderia colocar alguns erros que eu acho que você cometeu durante o processo e recentemente, quando você, por exemplo, bom, eu poderia até colocar um ponto antes, que é quando você coloca que a Andes, talvez de forma mais unitária que nós temos como grupo, estávamos assumindo, e que você avaliava naquele momento que nós faríamos uma administração talvez não boa, e ao contrário, nós levamos todo o processo da Constituição, transformamos a Andes Sindicato Nacional ano passado, transformamos agora, depois de 4 anos de discussão, a filiação por maioria à CUT. Agora, eu acho que a nível local ocorreram coisas assim muito grandes. Eu acho que a questão da condução do movimento docente a nível local, a questão da Assembleia, que em determinado você vinha com o discurso do assembleísmo, a questão de encaminhamento das decisões tomadas em Assembleia, de não fazer esses encaminhamentos, de postergar esses encaminhamentos e às vezes de não executar, a questão de não cumprir todos os encaminhamentos das Assembleias, eu acho que a discussão do eixo, por exemplo, uma grande questão que colocou assim, eu acho que um grande distanciamento e começou a fazer a divisão de águas, é a questão quando você opta em fazer consulta ampla através do correio, sem trazer a grande maioria dos professores que participavam em épocas anteriores para a Assembleia. Porque quando você começa a fazer a pergunta pelo correio, uma pergunta sim ou não, através de um plebiscito, e simplesmente escamoteia as grandes discussões políticas em determinados assuntos importantes para o movimento. É nesse momento que eu acho que o grupo opositor ao grupo que você pertence cria quase que problemas inconciliáveis. Inconciliáveis por quê? Porque você faz uma consulta desprovido de qualquer discussão política, simplesmente com um quadrinho para o professor dizer sim ou não.
E aí o grupo do qual pertence discorda plenamente dessa questão. Discorda porque não poderíamos até ser favorável contra aquela questão. O que nós queremos é que essa discussão venha dentro de um bojo, de uma discussão ampla dentro da Assembleia. O que está por trás? Quais são os prós, quais são os contras? Eu acho que através da discussão da grande maioria das pessoas que participaram da Assembleia, é que poderiam dizer se determinados assuntos polêmicos, como seja a questão da gripe aí, né? Nós podemos até se curvar, por exemplo, a questão da gripe, dizendo, olha, a nível de Belém, os professores estão optando pela gripe. Né? Olha, a gripe é a verificação de instituição de produtividade do ensino. Significa dizer que o professor precisa adquirir um mínimo de carga horária para poder ter 20% no seu salário. Essa é uma questão polêmica a nível nacional. Quer dizer, essa é uma posição, por exemplo, se eu pegar a questão da gripe, é uma questão que a nível nacional já está superada. A maioria dos professores a nível nacional é contra a gripe. A nível local, pelo que vocês já conduziram o processo via correio, é que são favoráveis. O que nós achamos com outro grupo é que essa posição favorável, ela não está discutida sob o ponto de vista político. Se você vê a questão da gripe sob o ponto de vista simplesmente, diria, de salário, aí você perde. Você perde. Sob o ponto de vista de qualidade, o que significa a gripe para dentro das instituições superiores, aí a gente poderia ver um outro quadro resultante disso. E essa falta de discussão é que nós criticamos. Se nós fizéssemos essa discussão e no final dessa discussão nós fôssemos derrotados, teríamos que submeter a maioria. Essa que é a grande questão. Tá, então eu quero pegar um gancho aí nessa tua colocação. Tu já disseste que é um sindicato que se diferencia até pelas pessoas que são sindicalizadas ali, porque são professores, são pessoas que têm um certo grau de conhecimento, elas têm acesso a certas informações que, vamos dizer, 50% da população brasileira não tem. Então, por que a Andes, ou a DUFPA especificamente, nunca paralisou as universidades única e exclusivamente para pedir qualidade de ensino? Sempre foi em cima de uma plataforma salarial. Por quê? Já que a gente observa e vê que o que existe na universidade é uma queda brutal da qualidade de ensino. Por que nunca se parou uma universidade para fazer isso? Então, veja, eu acho que a Andes não só se diferencia na questão, talvez que você coloca aí, que poderia ser chamada elitista, o pessoal ter curso superior, ter formação. Eu acho que ela se diferencia em outros pontos também, né? Ela se diferencia em outros pontos. E a gente poderia depois avançar nessa questão de outros pontos da diferença. Você coloca uma questão que é a questão das greves, das paralisações da universidade, basicamente serem por questões salariais. Eu acho que essa coisa se dá, e não dá para negar isso. Por que essa coisa se dá? Porque a conjuntura aponta nesse momento, para superação do salário. Se hoje a questão da qualidade, hoje a questão das condições de trabalho não é colocada em primeiro plano, é porque nós não, como professores, não conseguimos ainda superar a questão salarial. Essa é a questão básica. Quando nós conseguimos superar a questão salarial dentro dessa conjuntura, e aí sim, aí nós poderíamos partir para a questão das condições de trabalho, a questão das condições de pesquisa, a questão dos bons laboratórios, a questão da qualidade de ensino que vai melhorar através da pesquisa, o atendimento à comunidade através da extensão. Eu acho que nós estamos numa fase inicial. E essa fase se sobressai da questão salarial exatamente porque nós não conseguimos superar. E o Fenzo colocava muito bem. Quando ele chega no Brasil, ele ganha $1.400. Hoje ele está reduzido a $400. Nós não conseguimos superar a questão salarial. Não superando essa primeira parte, é lógico que ela sempre virá puxando todas as outras questões, né? A questão da pesquisa, da extensão, da qualidade. Enquanto não for superada a questão salarial através do governo sério, e aí eu acho que passa por uma questão muito maior, que é a mudança do próprio governo. Nós não temos hoje um governo dentro desse país que de fato seja sério na área de educação. Enquanto nós não superarmos uma questão maior do governo e depois superarmos uma questão salarial, eu acho que as outras questões são de segundo plano. Elas só vão poder vir em primeiro plano superar a questão salarial. Então, para encerrar,
eu queria que tu fizesse o seguinte balanço. Como é que tu analisas hoje o voto universal dentro da universidade, tá? E do ponto de vista político, como a Andes poderia atuar, certo, dentro da universidade, para tentar levantar ou levar esta questão do voto universal como uma coisa que escamoteia o populismo, que na verdade reflete o jogo de interesses até do poder, vamos dizer. Olha, a questão do voto universal a nível nacional, do Sindicato Nacional, é uma questão que eu digo já está superada. Já está superada por quê? Porque a posição nossa a nível nacional é mais ou menos pela paridade. A indicação é pela paridade. Veja, nós não temos como cavalo de batalha o voto universal. A nível nacional está discutido isso amplamente. Nós somos favoráveis pela paridade, está em diversos documentos nossos, diversos documentos. Nós defendemos a paridade. O que nós precisamos aprofundar, que eu acho na questão do voto, é como fazer essa paridade em determinados momentos. Porque a universidade em si, e aí você não pode perder, ela é cheia de particularidades, por exemplo. Se você vê a questão da paridade, por exemplo, numa eleição para chefe de departamento ou para colegiado de curso, você vai pensar o seguinte: como é que fica a paridade se num departamento ou num colegiado você tem, por exemplo, os funcionários representados por um ou dois? Quer dizer, se você visualizar sobre as categorias, você numa eleição para chefia de departamento para colegiado, a paridade quase que fica prejudicada. Mas se você vê a paridade sobre a questão de sessão de reitor, é outra visão, né? É outra visão que você tem que analisar. Eu acho que nós vamos ter que encontrar um consenso. A nível nacional, nós defendemos paridade, somos contra o voto universal, não fechamos com o voto universal, mas eu acho que, além disso, existem outras coisas que a gente vai ter que aprimorar o processo. Por exemplo, como é que nós vamos escolher, quais são os critérios, por exemplo, de escolha dos candidatos que poderão vir a ser candidatos a reitores? Como é que serão os critérios que nós devemos aprofundar, e eu acho que passa pela questão da estatuinte, dos candidatos que poderão vir a ser pró-reitores ou que virão a ser reitores, ou se nós queremos candidatos a pró-reitores, ou se nós não queremos, por exemplo, como o Fenzo coloca antes, quebrar a estrutura de poder dentro das universidades hoje, que estão sob ainda a vista e sob os estatutos feitos no regime militar.